Saudações a todos, estimados irmãos. Este aqui é o teu canal The Trumpet. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos com o nosso convidado especial e temos como o tema desses 3 meses que o Senhor nos concede, Êxodo, um dos livros pentateucos que o servo do Senhor, Moisés, escreveu. E irmão Benjamin, sem mais demora, seja bem-vindo, irmão Benjamin. Muito obrigado, irmão Mauro, e saudações a todos que nos vêm de lá de casa. E mais uma vez estamos aqui nós para nos ensinar e estudarmos juntos a partir dessa palavra do Senhor, que é um tema muito maravilhoso, o Êxodo. Em nome de Jesus, obrigado. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação e compartilhe a mensagem aos demais outros irmãos. Pegue a sua Bíblia e quero convidar o irmão Benjamin para uma oração. Eterno Deus e bondoso Pai, que mais Ele nos habita, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos concedeu para aqui estarmos, Senhor, para estudarmos a sua palavra. Senhor, convidamos que o seu Santo Espírito seja o nosso professor, no doce nome do Senhor Jesus Cristo, e amém. Amém. E a lição que nos acompanha durante essa semana tem como tema a sarça ardente. O verso para memorizar encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa, larga, é uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, e do ferizeu, e do eveu, e do jebuseu. Este é o verso para memorizar, irmão Benjamin, e dizer que nós também estamos cavalgando rumo a Canaã celestial. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Benjamin, assim como o verso para memorizar e o título da lição, a sarça ardente, o que tem a dizer acerca do mesmo assunto? Muito obrigado. Primeiro a dizer é que, irmão Mauro, estamos perante um tema muito especial, que é o encontro de Moisés com o nosso Deus. Assim como o verso para memorizar já diz, Deus falou para Moisés que ele está a acompanhar atentamente aquilo que é o sofrimento do povo de Israel. Lembrando que este povo estava cativo em Egito durante 400 anos, que é essa escravidão que o povo de Israel se encontrava já tinha sido dito pelo Deus ao nosso patriarca Abraão. Nós sabemos que a palavra do Senhor sempre se cumpre. Então cumpriu-se, e durante esse percurso, esse período que o povo de Israel estava cativo, ele acompanhava. Não significa que ele tenha abandonado o povo de Israel, mas sempre acompanhou atentamente aquele povo. Exato. Então, viu que na verdade já tinha chegado o momento daquele povo estar liberto, porque aquela escravidão servia como lição para o povo de Israel. Então, chegou aquele momento, tanto que ele diz: eu tenho acompanhado e desci para libertá-lo. Então, encontramos Moisés a se encontrar com nosso Deus perante aquela sarça que ardia e que chamou a atenção de Moisés. Então, ali ele teve o encontro com o Senhor, ele como o libertador do povo de Israel. Exato. Então, irmão Benjamin, a questão da sarça ardente, um arbusto pegando fogo, como dar com uma lição para os demais irmãos que estão lá? E dizer, irmãos, comentem a lição e todos vamos estudar juntos. Sim, irmão. Primeiro, nós devemos perceber que quando a sarça ardia, Moisés viu e lhe chamou a atenção. Aí é uma coisa muito especial. Moisés não temeu aquela sarça. Sabíamos que ele estava sozinho, apacentando o gado, mas quando ele viu aquele arbusto ardendo e o fogo não se consumia, milagrosamente ele prestou atenção daquilo que estava a acontecer. Isso nos remete no pensamento de que Moisés sabia das maravilhas do nosso Deus. Apesar dele ter crescido dentro
da família real no Egito, ele não tinha abandonado o Deus. Ele sempre esteve com Deus. Por isso, ele conhecia as maravilhas que Deus operava. Então, quando ele viu aquele cenário, ele não fugiu. Ele quis perceber atentamente o que estaria a acontecer. E por isso nós encontramos que quando ele vê a sarça, ele aproxima e o nosso Deus bradou, dizendo que o lugar onde ele estava era santo, por isso tinha que tirar as alparcas. Agora, isso nos remete a uma coisa. Nós sempre, nesta nossa vida, onde estamos, temos o chamado de Deus. E, então, é necessário que nós estejamos em conexão com Deus para podermos perceber ou ouvir a voz de Deus quando Ele nos chama para a missão dEle. Porque há casos que Ele pode nos chamar, mas se nós não estamos conectados com Ele, não vamos perceber a voz de Deus. Mas Moisés, ele nos dá uma lição aqui de que ele sempre esteve conectado com Deus. Então, foi fácil ele perceber que ele estava sendo chamado pelo Deus. Exato, irmão Benjamin. E a mesma semelhança temos com o nosso patriarca Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, e ele, na visão que teve da noite, e ele acabou acordando dizendo que, na verdade, Deus esteve aqui. Então, o nosso quarto, o lugar da família, é o santuário para a família. Assim como temos o santuário congregacional para com todos nós, isso nos mostrando que em todos os lugares o Senhor quer habitar no meio de nós. Então, para dar o comentário, a inspiração diz isso, Patriarcas e Profetas, capítulo 30, diz assim: Moisés, perante a sarça ardente, foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que estava era santa. Semelhantemente, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com os sapatos nos pés. Partículas de pó que a ele se apegavam profanariam o lugar santo. Deviam deixar os sapatos no pátio antes de entrarem no santuário, e também lavar tanto as mãos como os pés antes de ministrarem no tabernáculo ou no altar dos holocaustos. Jesus Cristo hoje, irmão Benjamin, é o nosso sumo sacerdote, e vemos completamente a sarça ardendo como fogo. Isso que é a alusão da ministração da divindade, nos leva ao lugar santíssimo. Chama-se Shekinah, a manifestação divina do nosso Criador. Então nos mostra que Ele é omnisciente, está em todos os lugares. A gente pensa que já é noturno, é escuro, Deus não está lá, mas nós sabemos que os anjos contemplam as nossas ações, nossas palavras. Então somos sacerdotes, irmão Benjamin, então devemos ser cooperadores para com Deus aos dias de hoje. Isso está claro, porque a missão que Jesus Cristo nos deixou quando Ele ascendeu ao céu, de que nós devíamos nos santificar, porque quando ia chegar o momento em que nós estaríamos junto com Ele, aonde? No santuário. Exato. Por isso, quando Ele está para partir desta terra, quando vimos quando Ele instruiu a Páscoa, Ele fez o quê? Deu aquela cerimônia do lava-pés, onde o Pedro disse que o Senhor tinha que fazer o quê? De lavar o corpo todo. Mas ele disse não. Quem está limpo não precisa de fazer o quê? Lavar o corpo todo. Somente os pés. Por quê? Nós sabemos que estamos nesta caminhada por uma Canaã celestial. Então, ao longo desse percurso, nós temos cometido os pecados. Então, para nós estarmos no lugar santo, precisamos de nos purificar. Por isso que Moisés foi dito que tira o quê? As sandálias, porque o lugar onde está é santo. Então, não foi difícil para ele tirar as sandálias e aceitar o chamado do Senhor. Quando ele disse, eis-me aqui, Senhor. Porque praticamente ele já tinha aceito e tinha se purificado, assim como foi o profeta Isaías, quando ele recebeu o chamado. Foi necessário que um anjo tirasse a brasa viva e tocasse nos lábios para poder o purificar, para poder fazer a missão que o Senhor lhe incumbia. Exato. O lugar em que Moisés se encontrava era santo.
Então, logo nos mostra que a obra da santificação é diária. Não é uma obra de um dia, de um ano, de um mês. É uma vida inteira. Então, a pergunta seria para o irmão Benjamin, que pode elucidar aos outros irmãos. A igreja pode, porventura, estar reavivada completamente? Isso é um tema muito, muito importante e muito profundo, porque aqui nós vamos entender o que é o reavivamento genuíno. O reavivamento genuíno é aquele que vai de mãos dadas com a reforma. A reforma, quando digo a reforma em todos os sentidos, mas temos uma reforma muito especial, que é a reforma de saúde. Assim como o Senhor diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós precisamos estarmos preparados e purificados para poder fazer o quê? Para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Então, nós temos a reforma de saúde, a reforma da música, que a nossa mente, para poder entender o chamado do Senhor, assim como estamos a dizer, também tem que estar o quê? Conectado. Agora, se nós não optarmos por estas reformas todas, a música, a alimentação, a maneira de se vestir, então, quando nós não estamos purificados, não estamos reformados nesses sentidos todos, não tem como estarmos em conexão com o nosso Deus. Então, o reavivamento genuíno é aquele que vai de mãos dadas com a reforma, em todos os sentidos, para podermos estar prontos para nos avivificar espiritualmente e estarmos prontos para junto caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, Moisés tem uma representação especial para os eventos finais, tempo do fim. Adventista do sétimo dia, que tem a representação da última igreja, a Laodiceia, que Deus envia. Assim como ele diz no livro de Malaquias, que envia o profeta Elias, antes que o Senhor venha destruir a terra com a maldição. Então, para isso, tem de haver uma obra de, assim como dizia, reavivamento e reforma. Assim como fez Isaías. Viu-se diante de Deus como impuro, mas Deus lhe mostrou o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, para lhe dizer que vá, eu falarei por meio de ti. Então tem de haver uma preparação aos dias de hoje, não para amanhã. É verdade. Conforme estávamos a falar acerca do que é reavivamento e reforma. Esse é um preparo que a igreja deve ter, a igreja adventista do sétimo dia, como o que a última igreja que vai levar a mensagem ao mundo. Tem que estar preparado. De que maneira? Seguindo esses parâmetros, que é a reforma e o reavivamento juntos. Não ter que separar uma coisa da outra. Que é uma mensagem que muitas das vezes não é bem recebida dentro da igreja. Mas se nós, na verdade, queremos ser obreiros, nós devemos olhar para esta mensagem como a mensagem do presente dentro da própria igreja. Assim nós vamos poder estar preparados para levarmos a mensagem da vinda do nosso Senhor para fora da igreja. Exato. A nossa esperança, a nossa missão, Mateus 28, versículo 19 a 20, é a nossa missão para o tempo presente. A Bíblia não só converte-nos, mas ela também purifica-nos de toda a verdade. Moisés, a missão dele não era somente para resgatar o povo, mas sim apresentar que só existe o único Deus Criador. É essa a mensagem do movimento adventista do sétimo dia hoje. O livro de Atos 4, versículo 12 a 13 diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimentos que eles haviam estado com Jesus. Então, a nossa vida deve testificar a Cristo Jesus para os dias de hoje. E quantas desculpas, irmão Benjamin, para não cumprir a missão? Como podemos entender acerca desse assunto? Aqui é algo muito importante na conversa de Moisés.
junto com o nosso Deus. Porque, primeiro, o Moisés apresenta argumentos para não fazer o quê? Não aceitar a missão. Para fugir da missão. Para fugir da missão. Exato. E é muito comum hoje em dia as pessoas procurar argumentos para não cumprir com a missão. Uhum. Por exemplo, o próprio Moisés, ele disse que ele não era eloquente. Uhum. Ele não sabia falar. Que era uma das formas de tentar fugir daquilo que era a missão que ele tinha. Hoje em dia nós podemos encontrar pessoas que dizem, não, eu não sou a pessoa apropriada, não sou a pessoa indicada, ora eu estou ocupado. Que no dia a dia as pessoas ocupam-se com as coisas mundanas e esquecem que estamos neste mundo como passageiros, mas também temos um dever, que é levar a boa nova, especialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque nós sempre sabemos que a partir do momento que nós descemos nas águas batismais, nós somos missionários da palavra do Senhor. Amém. Para levar a mensagem ao mundo. Então, não há desculpas para que nós possamos fugir da missão. Porque Moisés, por exemplo, quando ele queria fugir da palavra, encontramos Moisés a perguntar: o que eu vou dizer para o faraó? Como direi quem é o Senhor? Aliás, antes ele fala com o Senhor a dizer que se eu chegar no seu povo, perguntar quem é o Senhor, o que eu vou dizer? E Deus responde. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 10, Deus diz assim a Moisés: vem, agora pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Encontramos Deus a dizer a Moisés: você não precisa temer, porque eu sempre estarei contigo. Então, quando você chegar lá, vai falar de acordo com aquilo que eu vou mandar. Eu vou colocar as palavras na tua boca. Então, o Deus sempre, quando nos incumbe uma missão, é porque Ele sempre está na dianteira. O que nós vamos fazer não vem de nós, mas sim dele. Nós só simplesmente devemos ser como veículos para transmitir a mensagem do Senhor. Exatamente. E também tem uma semelhança com Jeremias, quando o Senhor falara com ele, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E hoje o movimento Adventista do Sétimo Dia tem um paralelismo de vir na virtude de Elias para pregar as 3 mensagens angélicas. Porque Jesus, no livro de João, capítulo 10, versículo 16, diz: ainda tem outras ovelhas. Então isso nos leva à última mensagem, como um alto clamor. Caiu a grande Babilônia. Então Satanás escraviza muita gente. A questão de adoração é que é o grande drama do conflito final. A quem tu adorarás? E a questão da circuncisão, irmão Benjamin, porque Deus fez um pacto com o nosso patriarca Abraão. Como entender a circuncisão para os dias de hoje? Bom, isso é um tema muito importante e que nos dias de hoje ainda suscita grandes debates. Porque naquele tempo nós sabemos que Deus tinha decretado a circuncisão como um concerto para com seu povo. Assim como vimos, quando Moisés tentou quebrar esse concerto, ele sofreu consequências. Então, naquele tempo era o concerto que Deus tinha para com o seu povo, que era uma maneira deles, do povo separar-se de outros povos. Hoje em dia temos a questão da circuncisão, não circuncisão tanto no sentido de circuncidar o prepúcio, como era antes, mas no sentido de circuncidar o nosso coração. Exato. Porque hoje em dia ainda temos muitos que são líderes, que são pastores,
que ainda são incircuncisos de coração. Assim como encontramos o Paulo no livro Filipenses 3, versículo 2, diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, as pessoas, por exemplo, hoje em dia pensam que o servir a Deus é simplesmente abandonar aquilo que são as práticas carnais. Mas que, na verdade, o Paulo aqui não é o que ele nos transmite, mas sim aquilo que é dentro do nosso interior, o nosso coração é que precisa de fazer o quê? Ser circuncidado. Porque ele diz que nós não devemos confiar na carne, confiarmos nas obras carnais, nas obras que o meu olho consegue ver, mas sim aquilo que é dentro de mim, o meu espírito. Então, é exatamente essa maneira que nós devemos perceber que a circuncisão que se fala aqui é tirar aquele coração de pedra que nós temos, mas sim e trazer um coração espiritual. Um coração de carne. Um coração de carne para podermos servir o nosso Deus. Exato. Então aqui, para fundamentar também o livro de Evangelismo, capítulo 7, diz assim: há os que necessitam do toque do Espírito no coração. Então a mensagem para este tempo lhes será a preocupação. O sábado do quarto mandamento é a prova para este tempo. E tudo quanto se relaciona com este grande memorial deve ser mantido perante o público. Moisés, quando desceu do monte Sinai, o rosto de Moisés iluminava com grande poder e glória. Isso nos remete à última mensagem, Apocalipse 18, versículo 1, que diz assim: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, para dar a última mensagem, versículo 4. E houve outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, irmão Benjamin, Jesus está a voltar. Temos que nos preparar para irmos à missão. Assim como foi no tempo apostólico, receberam a chuva temporã. E hoje nós necessitamos mais ainda da chuva seródia para cumprirmos a última obra do nosso Senhor, que se remete nas 3 mensagens angélicas. Amém. De fato, essas 3 mensagens são as mensagens que vão fazer com que o povo de Deus possa receber o que é a chuva seródia. A serva de Deus, no livro Patriarca e Profetas, ela fala do tempo de angústia que o povo de Deus vai sofrer. Mas ela diz uma coisa muito, muito importante, que ela diz assim: nesse momento o Espírito Santo vai se retirar, mas aqueles que são filhos de Deus terão o que? Ajuda dos anjos. Então, se nós não nos purificarmos, nós não aceitarmos essas verdades, não teremos como fazer o que? Termos esse auxílio dos anjos. Então, há necessidade de nós nos prepararmos para podermos pregar as 3 mensagens angélicas e assim estarmos prontos para, quando chegar esse tempo de angústia, termos esse auxílio dos anjos. Exatamente, já estamos no fim desse estudo da Escola Sabatina. Em poucas palavras, consideração final, irmão Benjamin, para todos os irmãos que estão lá em casa. Como forma de terminarmos, eu quero convidar a todos os irmãos que estejam sempre preparados, estejam sempre em conexão com o nosso Senhor Deus, assim como foi Moisés, que sempre, toda a vida dele, nunca se afastou do Senhor, para quando chegar, ou quando a voz do Senhor chamar, possamos estar prontos para ouvi-lo. Exatamente. Obrigado, irmão Benjamin, pela sua presença. E como um presente do texto bíblico de preparação para os dias de hoje, abra o livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Cristo vem depressa, preparemos. Maranata. Amém.